E Bolsonaro convocou a sua turma para uma atuação de gala e se trumbicou, né? Como dizia Chacrinha. Quem não se comunica, se trumbica. Vai lá. Reinaldo, apesar de alguns bolsonaristas tentarem emplacar a narrativa de perseguição nas redes sociais, 65% das menções envolvendo o ex-presidente foram negativas durante o interrogatório. Os dados são de um levantamento da consultoria Arquimedes. Segundo o mapeamento, somente ontem foram registradas 350 mil menções a Bolsonaro. Apenas 14% dessas foram positivas. O restante teve um tom neutro, incluindo trechos que viralizaram. A tônica predominante nas plataformas foi a ironia. Um dos momentos mais compartilhados foi quando Bolsonaro pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes por declarações anteriores. Para o pesquisador Pedro Bruzzi, da consultoria Arquimedes, o tom ameno foi adotado por Bolsonaro e acabou enfraquecendo a base dele de apoio. Ele destacou o trecho em que o ex-presidente classificou como malucos aqueles que estavam concentrados em Brasília às vésperas do dia 8 de janeiro. Como nós falamos aqui, né? Destacamos, maluco. Agora, ele... Ai... Lucas, vocês são maduros, mas a gente que é jovem ainda está assim, nesse mundo, a gente está começando a se orientar nesse mundo. Verdade. Né? É verdade. Então, nossa, não, sério, às vezes dá uma preguiça. Não estou falando do rapaz que tô né? Arthur! Diga. Eu sou o juiz. Sim. Você está prestando depoimento. Uhum. Eu serenamente digo assim para você, tá? Tá. Sobre algo que você realmente disse. Você está na minha frente prestando um depoimento em juízo. Tá? É um inquérito. É uma ação penal. E você está sendo inquirido. Uhum. O senhor falou que o ministro Fachin recebeu 20 milhões de dólares para cavar a sua derrota na eleição. Que o ministro Barroso recebeu 20 milhões de dólares para cavar a sua derrota na eleição. E que eu recebi 50 milhões de dólares. De onde o senhor tirou essas informações? Aí você pode dar uma de porra louca, de maluco. Tempo que o Lucas era moleque que ia pra porrada. Já foi. Então. Diz assim, é isso mesmo! Levou mesmo! O que ele ia falar? Como ele mentiu, ele teve de pedir desculpa. Senão é cana. Porra, mas o que tá acontecendo com essas pessoas? E ainda ele disse mais, não, nem era com vocês, se tivesse 3 outros lá, eu teria falado a mesma coisa. E ele falar o quê, Lucas? Não sei. É verdade. O senhor levou mesmo. Ele tem que pedir desculpa. Mas ficaram descontentes porque pediu desculpa. Fazer a gracinha? Bom, fazer a gracinha era alternativa. Não era obrigatório. Agora, ali ele não tinha saída. Sabe o que é? É que perceberam que ele estava mentindo. Como ele também confessou que estava mentindo, teve de confessar que estava mentindo no caso do inquérito 1361 do TSE. Ele não foi cordato. Vocês conhecem a máxima que o sapo pula por necessidade e não é por boniteza, não é isso? Do Guimarães Rosa. O sapo não pula por boniteza. Vou pular agora para ser bacana. O sapo pula porque é necessidade. É o que ele sabe fazer. É o que está ao seu alcance. Ele pediu desculpa por necessidade, não por boniteza. Porque não tem alternativa, não por caráter. Não entender isso é não entender nada. Nem do processo penal. Que pessoas que não escrevam a respeito, digam besteiras a respeito, é do jogo.
Se eu falar uma besteira sobre medicina, não como jornalista, hein? Porque como jornalista, se eu estou falando sobre medicina, eu tenho que pesquisar. Mas se eu na vida falar besteira, ok, eu não sou médico. Agora, quando o médico fala, ele tem um peso, né? E nós tivemos muitos momentos bacanas, né? Inusitados. Por exemplo, vale a pena a gente colocar, porque a vida de advogado também não é fácil. O doutor André Farias, advogado Paulo Sérgio Nogueira, levou uma bronca levou uma bronca do seu constituído. Vale a pena colocar, vai, coloca aí. Porque consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro, ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Que essa reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à ressurreição. Isso é o que consta da denúncia do eminente Procurador-Geral da República. Ocorre que, salvo melhor juízo, salvo engano, o brigadeiro Batista Júnior, em seu depoimento, deixou claro que o senhor, ele, brigadeiro Batista Júnior, general Freire Gomes, por diversas vezes, e aí a classificação realizada pelo brigadeiro Batista Júnior, entre GLO legítima e GLO ilegítima, segundo ele, e que buscavam, né, tinha uma posição clara, inequívoca, e agora é a pergunta, qual era a posição do senhor acerca dessa dita pelo brigadeiro Batista Júnior, GLO ilegítima, se o senhor externou em algum momento essa posição do senhor, deixou claro? André, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre Moraes. Certo. Ok? Certo. Obrigado, general. Eu gostei do cara. Eu acho que eu vi ressurreição ali. Acho que ele falou ressurreição, mas eu entendi que era insurreição, não. Porque participar da ressurreição já é uma coisa mais complicada. Não é fácil participar da ressurreição. Não. Assim, tem um famoso que ressuscitou, mas não houve participação, viu, Arthur? Você vai lá no... Não. Quando você vê, eu estava lá. Uhum. Né? Verdade. E teve, claro, o astro dessa jornada, o Matheus Milanês. Aí foi ele dando bronca no Augusto Heleno. Vale a pena colocar também para esse bloco ficar completo. Vai. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. Então, assim, Alexandre e Bolsonaro, a relação cordata, evidentemente, era do interesse do Bolsonaro e era do interesse do Estado brasileiro, da Corte brasileira, da Justiça brasileira, que as coisas se desenvolvessem bem. Mas Alexandre e Gonê têm obrigação de ser educados com aqueles que estão ali. Né? E nós tivemos esses exotismos, né? Cara! Não, general. E no caso do Heleno, é que o advogado está tentando falar, não, o senhor não gosta mesmo de democracia? O Heleno falou, veja bem. Não vamos exagerar também, Arthur, não vamos exagerar. Né?